Olá, pessoal! Então, voltei hoje para a gente poder conversar um pouquinho sobre a questão 65 do Caderno Amarelo de Ciências Humanas. Vamos a esta questão. Bom, vocês podem observar aí que tem duas imagens. Enem adora questões de imagens em humanas, tá? Então a gente tem que aprender a ler imagens. Quem ainda não tá sabendo, vamos atrás disso porque vai ser bem importante, tá? A figura número 1 tem um ônibus, né? Com um nome ali no seu título, enfim, e parece estar dentro de um lugar. Esse ônibus já está inativo, parece ser um tipo de museu, enfim. Isso eu tô fazendo a leitura, assim, de um desconhecido com relação à imagem. Eu já digo para vocês que esse ônibus está hoje em dia em um museu. Por isso que parece realmente que ele está inativo, né? Ele está em um museu efetivamente. Em um segundo momento ali, a gente observa uma mulher e ao lado dela uma imagem, uma figura bem conhecida nossa, que é o Martin Luther King. Tá? Quem foi esse cara, né? Esse cara era um pastor, ele foi super importante no início do século XX pela tentativa de libertação dos negros nos Estados Unidos. Aí alguns de vocês vão dizer, tá, mas isso... Nesse período, Patrícia, não existia mais escravidão. Não, mas existia um contexto bem sério de segregação racial. Então, ali mais ou menos em 1870 até mais ou menos 1950, 60, a gente tem nos Estados Unidos o que ficou conhecido, especialmente na região sul dos Estados Unidos, a lei Jim Crow. E essa lei, ela selecionava, né, alguns lugares públicos, incluindo ônibus, incluindo cinemas e por aí vai, né, locais públicos, separava então os negros e os brancos. Os brancos não podiam sentar nos lugares os negros não podiam sentar nos lugares dos brancos, tá? Isso era proibido de acordo com essa lei, que vigorou de novo mais ou menos uns 100 anos. Então isso explica um pouquinho até questões outras que vocês terão que ler no Enem, que são direcionadas à situação de discriminação racial contemporânea, né? Então isso é uma herança ainda. Então vamos à leitura da questão mesmo. Esse ônibus relaciona-se ao ato praticado em 1955 por Rosa Parks, apresentada em fotografia ao lado de Martin Luther King. O veículo alcançou o estatuto de obra museológica por simbolizar o A. Então, o que esse veículo quer nos dizer, né? É isso que a questão está nos perguntando. Martin Luther King, a gente já conversou um pouquinho sobre ele, porque conhecemos, né? Quem ainda não conhece precisa ir atrás, tá, gente? Se informa um pouquinho mais, porque é um elemento que pode, às vezes, só aparecer a imagem dele e vocês têm que saber quem é. A Rosa Parks a gente ainda não sabia quem era, de acordo com aquela imagem ali somente, mas agora aparece o nome dela. Ela era uma costureira norte-americana, bem importante um elemento, digamos assim, nessa luta contra a discriminação racial, a segregação que acontecia ainda nos Estados Unidos, que eu acabei de comentar com vocês. Por que ela aparece na imagem, né? Ela aparece na imagem, não é a segunda imagem somente que a gente precisa pensar, a gente precisa pensar a relação da segunda com a primeira, é isso que a questão está pedindo para a gente. Vamos às alternativas e eu vou elaborando um pouquinho mais alguns aspectos importantes. Letra A. Então, simbolizar o A. Impacto do medo da corrida armamentista. Bom, existiu uma corrida armamentista, estávamos vivendo um período de Guerra Fria, sim, mas isso não responde às imagens, tá? Isso não tem a ver com o que está apresentado nas imagens, então essa alternativa é incorreta. Letra B, democratização do acesso à escola pública. Bom, colocou um ônibus na imagem, vai pegar algumas pessoas que vão relacionar esse ônibus diretamente a uma escola pública ou a uma escola, a um transporte público. Isso não tem nada a ver. Rosa Parks, como eu disse, era uma costureira e estava brigando, né, contra a segregação racial. Vamos pensar então que essa alternativa não tem nada a ver com esse contexto, né? Já vamos aceitar isso. Letra C, preconceito de gênero no transporte coletivo. Bom, tem uma questão de gênero colocada, ela era uma mulher, mas a questão principal é a desigualdade racial, é a segregação racial. Então essa alternativa também está incorreta. Letra D, deflagração do movimento por igualdade civil. Deflagração, ou seja, o início, né, então, o estopim, digamos, né, do movimento por igualdade civil. E sim, essa é a alternativa correta. Quando se briga pelo fim da segregação ou pelo fim da desigualdade racial, a gente está falando aqui sim de desigualdade civil e uma luta pela igualdade, então.
Essa é a alternativa correta. Letra E, eclosão da rebeldia no comportamento juvenil. Não tem nada que nos indique isso, a não ser aquela mesma imagem do ônibus, que é quase que um pega-latão, né, para que a gente pense que tem a ver com crianças, adolescentes, não tem nada a ver com isso. Então, a alternativa correta, letra D, deflagração do movimento por igualdade civil. Ah, uma última dica. Alguns de vocês podem estar pensando assim: Patrícia, mas como que eu vou saber quem era Rosa Parks? Tu não precisaria saber quem ela era desde que tu tivesse bastante certeza de quem foi Martin Luther King, porque ele é uma referência dessa luta pela igualdade civil. Então, se tu lesse todas as alternativas muito certo ou certa de quem ele era, tu já conseguiria marcar a letra D sem problema nenhum. Então, letra D, deflagração do movimento por igualdade civil. Gente, não esqueçam de seguir nas redes sociais e ativar o sininho para receber todas as atualizações. Tchau, tchau, até a próxima!